Nós temos uma outra participação que vem de São Paulo, São José dos Campos, que é a Valentina Oliveira, não é isso? Ô, Valentina, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia, pastor Jean. Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, pastor Jean. Sim. Eu entrei com o meu processo na autoescola para tirar minha carteira para dirigir. Aham. E devido ao medo, eu tenho sido reprovada vários exames. Já fiz o exame 4 vezes, já fui reprovada. E eu gostaria de saber dos pastores se esse medo meu é um medo emocional, é espiritual, enfim, se eu preciso de tratamento psicológico para poder estar tirando esse pânico, porque é um momento de pânico que eu fico. Você não lembra, por exemplo, de alguma situação que te causou pânico, medo num momento decisivo da sua vida, em algum momento da sua história? Não. Eu tenho, igual, por exemplo, eu tenho medo de avião. Só que eu enfrento o medo da altura e entro no avião em viagem. Mas, assim, nunca sofri um acidente para ter um motivo, assim, específico para ter esse medo de dirigir. Acidente de carro, nunca sofreu? Nunca sofri. Ok, nós vamos responder você pela televisão. Desde já, obrigado pela sua participação, viu? Ok, pastor Jean, eu queria agradecer pela vida de vocês, pela vida dos pastores. Esse programa tem atingido assim, muitas pessoas, inclusive a minha família, tem sido bênção para meu crescimento espiritual. Amém. Tá? Meu esposo já passou pelo Clínica da Alma, foi ministrado pelo pastor Rogerinho, a sua esposa. Ele ama muito, era eu que ia, mas ele foi para o lugar. Mas assim, foi bênção na vida dele e eu, assim que puder, eu vou estar indo também. Amém. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigado pela sua participação, então, Valentina. Deus abençoe a todos aí de São José dos Campos. Ok, muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Pastor Guerra, o senhor que gosta muito de falar sobre a medo, cura dos traumas, do medo, fobia. etc. Não, eu nunca esqueço daquela história que o senhor contou da mulher que tinha medo da lagartixa. A experiência. Então, quer dizer, o senhor é um expert em curar medo, no nome de Jesus. Não, porque eu creio que a questão do medo aí, que muitas vezes tem duas coisas, na questão da carteira. Eu, por exemplo, eu não tenho carteira porque eu não gosto de dirigir. Então tem a pessoa que não gosta de dirigir, que nunca... O seu não é medo? Não, eu não gosto, nunca gostei de dirigir. E como é que o senhor faz? Quem que é sua motorista ou motorista particular? Minha esposa. A Fátima? Tadinha a Fátima. E agora minha menina está tirando carteira também, inclusive já faz aniversário amanhã, Fabiana, 21 anos, né? Um beijo para a Fabiana. Parabéns para ela. E eu acho que na questão dela, ela realmente procurar um medo, ou então tem uma escola, inclusive aqui em Belo Horizonte, tem para trabalhar diretamente com isso, com pessoas que têm essa dificuldade, são escolas, autoescola especializada nessa área para trabalhar esse medo, que realmente é um medo, porque a pessoa, ela está bem e tudo, dirige bem, mas quando ela entra ali para fazer o exame, ali que vem o pânico. E esse pânico, ele começa antes. Não é a hora que ela entrou ali. Ele já começa antes dela sair de casa para fazer esse exame. Ela já cria isso na mente. Eu perguntei para ela se ela passou alguma situação de trauma, assim, porque, por exemplo, eu passei no meu 6º exame. Carteira de moto eu tirei da primeira, com 18 anos de idade. O do carro eu passei no 6º exame, mas eu dirigia bem. Naquela época eu tirei carteira, em 92, você ainda podia tirar no carro particular, essa coisa toda. E toda vez que eu chegava no local do exame, que eu via os examinadores, igual vocês aqui, assim, engravatados, desse jeito, eu tremia, me dava dor de barriga, eu não conseguia, eu perdia o foco. Tem que curar esse impacto aí. Mas no meu caso, por exemplo, eu penso que porque muitas vezes eu fui colocado para baixo, de que não ia dar conta, por isso que eu perguntei para ela. Mas ela tem um problema, ela tem medo de avião. Ela tem medo de avião. Você pode olhar que já existe um medo dentro dela. Ela tem que tratar esse medo de avião para resolver o outro problema, que já existe. Mas hoje em dia qualquer um está tendo medo de avião. Tanto problema com o avião que nós estamos vendo. Medo de avião cair, né? Agora ela deve ter medo de voar, né? Eu tenho uma experiência com algumas pessoas que a gente já tratou lá na clínica, eu especificamente acompanhei. Uma coisa que eu tenho percebido muito são pessoas que têm medos das mais diversas, mais diversas áreas. Você citou essa questão da lagartixa e tudo, daquela irmã. Muitas vezes isso está associado ao medo da morte.
Medo da morte qual? Morte de morrer para o inferno? Não, não. Mas a morte da identidade, morte de quem eu sou. Que se eu não passar, eu vou ser rejeitado, eu vou ser, como você falou, né, foi cobrado isso, você nunca vai dar em nada e tal. Então, humilhado. Humilhado. Então, quer dizer, se eu não passar, mais uma vez eu vou ouvir essa ladainha e muito mais do que ouvir a ladainha. É o sentimento no coração de aceitação e de aprovação. Então, quando se fala assim a palavra aprovado, está já direcionando, parece que assim, a aprovação. Então, se eu não for aprovado, eu não vou ser aprovado pelos homens e eu mesmo vou me sentir o quê? Desaprovado. Então, esse sentimento, muitas vezes, ele é forte. E é óbvio que existe todo um cenário, a gente sabe que existe todo um processo, tem todo ali um ambiente, né? As pessoas de gravata, com a prancheta na mão, senta um atrás, senta do lado do outro, já fica olhando, e tem alguns que já fazem de propósito. Vamos logo, que o meu horário tá não sei o quê, você já está atrasado. Aí pronto, aí a pessoa já treme, entende? E muitas vezes isso é feito propositalmente mesmo, para você repetir. Então, na realidade, uma das coisas que eu tenho percebido é esse sentimento no coração, não é? De que eu vou morrer, vou perder e novamente como que eu vou falar para as pessoas? E aí, passou? Não, não passei. Entende? Aí vem aquela superação, puxa, eu tenho que superar, não tenho ânimo de fazer novamente e eu vou errar novamente. Não. Então é um processo que tem que ser trabalhado, essa questão do medo, da insegurança, esse medo da morte. E aí, quando existe uma raiz de um medo, em uma área especificamente, normalmente ele acaba refletindo em outras áreas. Não é? Aí vem a questão dela aí do avião. Exatamente, vem o avião, né? vem outras coisas, né? Medo de entrar em aparelho de ressonância magnética, essas coisas. Isso aí pega bem, né? Tô brincando assim, porque ele fez aí. A minha carteira é SC, né? Sem carteira e carona. Sem mais, carona. Eu queria também ressaltar uma outra coisa, Jean, com relação a esse medo específico na hora de fazer o teste. Eu, como professor durante muitos anos, eu vi isso e durante muito tempo e em muitos alunos. O medo do exame em si. Desculpa, a sua matéria é qual? Eu dava aula de matemática. Ah, com certeza. Só a graça. Conhece muito bem. Era o professor mais temido da escola, certamente. Matemática, física, estatística. Era só Jesus. É só matéria que todo mundo ama. Em determinados momentos, a gente vai dar uma avaliação e aplicar uma avaliação e você, conhecendo o seu aluno, você sabe que ele sabe. Só que ele não consegue expressar aquilo que ele sabe. Então, é como se em determinado momento, por causa da tensão e até mesmo por causa de cobranças, então, a pessoa pode achar que ela não tem um trauma, que ela não passou por um trauma, mas a própria cobrança dos pais em relação a uma boa nota na escola, a forma como, às vezes, o próprio filho tem como uma responsabilidade de tirar uma boa nota para buscar a aprovação dos pais, que é outra relação totalmente diferente, pode, inclusive, contribuir e muito nesse aspecto dela não se comportar bem na hora do exame. Então, eu estou sendo avaliado de novo, então travo. Então, essa é uma situação que muitas vezes pode nem ser uma consequência imediata daquele medo que a gente normalmente rotula, eu tenho medo de dirigir, mas da própria situação do exame em si. Exato. Isso entendeu? Tudo começa na infância, né? Com os pais. Você está falando, tô aqui pensando. Esse medo também, ele pode dar um branco na cabeça dela. Tem gente que dá um branco tira tudo, esquece tudo. Ela perde o equilíbrio emocional. Total. Perdeu o equilíbrio emocional. Acabou. Eu penso que nós pais somos muito responsáveis por isso, né? Muitas vezes, assim, o Espírito Santo fala comigo, você precisa voltar atrás e se arrepender e tratar de forma diferente, de forma mais adequada, algum tipo de, vamos dizer assim, de, entre aspas, de perda que os filhos sofrem, talvez, numa escola, né? Às vezes a criança
está brincando na casa de alguém, você já dá aquele olhar assim, meio de reprovação, né? E às vezes você nem fala nada, mas o olhar já condena. Já cria um medo. Né? Isso, a pessoa cresce dessa forma. Com certeza. Eu queria assim, mencionar um fato que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu fiz o curso de socorrista pela Cruz Vermelha. E então, um curso durante 2 semanas, recebendo toda aquela instrução de primeiros socorros e tudo. É um curso excelente. E aí, no final, teve um exame de aprovação, né? A prova e tal. Sim. E aí nós descemos para um outro andar, que tem ali no prédio da Cruz Vermelha aqui em Belo Horizonte, e é um andar todo preparado assim para justamente fazer essa parte prática. Ali tem um carro batido, amassado, tem moto e tudo. E assim, o pessoal sempre dizendo, olha, vocês então vão agora para a parte prática, mas tranquilo, é tudo que vocês aprenderam, tem nada de novidade, sabe? Vocês vão ser avaliados agora na parte prática e assim compor grupos exatamente da quantidade de pessoas que normalmente tem nas viaturas de socorro e tranquilo. E aí tá jóia. Ó, só não vamos avisar qual é a situação que tem lá. Vocês vão ter que descobrir, porque é assim que acontece na prática. Você chega no ambiente de um acidente, você só sabe que houve um acidente. E lá vocês vão se deparar com a situação. Se tem morte, tem fratura exposta, etc. Beleza, tranquilo. Aí eu estava com mais um rapaz e 2 estudantes de enfermagem que estavam fazendo o curso. Quando nós entramos no ambiente, ele disse, olha, a situação é essa, tem 1 minuto só para vocês pensarem, olhar o que está... Aí você já vê o homem gemendo, gritando, sangue correndo, uma maquiagem que eles fizeram assim, fantástica. E aí começou o pessoal que estava preparado, veio tudo para cima, olha, vocês estão matando, olha, a pessoa está gritando. Gente, bateu o pano todo mundo. Ninguém mais sabia o que fazer. Como é que é isso? É uma tapóia? É uma tipóia? É não sei o quê? É não sei o quê? É não sei o quê? Por quê? Ele disse, olha, essa é a realidade. Porque quando você chega no ambiente de acidente, é a população em cima, o povo dizendo, olha aí, estão matando o cara, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Na hora você esquece praticamente tudo. Mas por quê? Você está sob pressão. Então existe uma situação que é natural do ser humano nas reações de pressões. Né? Então, assim, a gente precisa ser preparado nessa parte também. Né? O exército é uma coisa, pelo menos o tempo que eu fiz era assim também. Era muito forte o impacto, o choque. Né? E aí, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem reagir. Tem pessoas que travam, gela, e agora o que eu faço? Avanço? Não, esquece do que estudou. Entende? Então, assim, tem situações. Uma coisa é medo e outra coisa é você enfrentar um momento de pressão que é natural no ser humano. Tem uns que não conseguem reagir, tem uns que ficam descompensados emocionalmente, grita, xinga todo mundo, mas não vai para a direita, vai para a esquerda. E tem outros que têm um certo domínio e conseguem lidar com essas situações e tomar umas decisões. Né? Bom, a gente está falando hoje no Clínica da Alma sobre o texto de José do Egito, né, que já estamos utilizando já há alguns dias, e o último choro que revelou a cura na vida dos irmãos. E é claro, você que está em casa pode participar, fazer perguntas ligadas ou não ao tema. Chegou para a gente mais uma outra pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Ela é de uma cidade aqui na Grande BH e ela diz o seguinte: a minha mãe sempre teve relacionamento com homens errados e que sempre a agrediram. E o último até precisou de uma medida judicial para que ele ficasse longe dela. Eu e meus irmãos até tiramos a nossa mãe da cidade onde ela estava e a trouxemos para perto de nós. Mas depois disso tudo que o homem fez com ela, ela voltou para ele. Como lidar com essa situação? Como dispensar o perdão? É a pergunta, penso eu, que de uma telespectadora em relação ao caso